Boa noite a todos. Deus nos abençoe, que nós possamos compartilhar uma porção da palavra de Deus nessa noite. Aquilo que a gente vai falar aqui, irmãos, não só agora, mas todos os momentos que a igreja está reunida e traz uma mensagem, a função não é, a minha função aqui não é fazer com que vocês achem que eu sei, mas é para a gente tentar crescer junto, né? Não estou aqui para tentar mostrar para vocês que eu li, que eu sei, né? Mas a função aqui é tentar para a gente poder crescer junto, né? Então essa tem que ser a nossa expectativa, e esse é o meu desejo aqui nessa noite, que a gente direcione uma discussão no sentido, né, da palavra, mas para que haja crescimento, não na intenção de convencer e nem na intenção de que vocês achar que eu sei, né? Mas que a gente possa crescer junto daquilo que a gente propõe aqui nessa noite. Eu queria convidar os irmãos para nós abrir a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Então, que as palavras aqui sejam com essa temática, né? Que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor. Não, Colossenses 3. 6 aí fica ruim, né? É 3. Colossenses capítulo 3. A gente comentou algo sobre Colossenses capítulo 3 e os irmãos têm a liberdade de participar, tá, irmãos? Tem a liberdade de participar aí, que a gente não... Eu sei que a gente não... Tá vendo? Então você está preparado. É Colossenses capítulo 3, né? Capítulo 3, a gente hoje vai dar sequência aqui a partir do versículo 10 em diante, né? Mas a gente, mês passado, falou algumas coisas. Esse capítulo 3 de Colossenses, irmãos, ele é extraordinário. É muito interessante. Toda vez que eu leio esse capítulo 3, ele traz para nós informações extraordinárias. Eu conversando com uma pessoa essa semana, e a gente falando eu até comentei sobre o capítulo 3 com ele, mas ele ficou tão impressionado assim né, que ele falou, vou anotar aqui e vou pregar nessa passagem. Que interessante, né? A gente mostrando alguns pontos dessa passagem aqui, né? Capítulo 3 de apóstolo Paulo, ele começa aqui no versículo 1, né, falando da nossa posição em Cristo. Nossa posição em Cristo, irmãos. Né? O Dade sempre falava isso com a gente. Posição e condição. Né? Então, o capítulo 3, no seu início, ele fala da posição. A nossa posição. Ressuscitado com Cristo. Versículo 1. Ressuscitado com Cristo, no versículo 1. Essa é a posição de todo crente em Jesus. Ressuscitado com Cristo. Não é? E à medida que ele vai falando, e chega o versículo 4, eu acho um versículo extraordinário, que ele traz uma palavra aqui, e ele muda para uma outra situação, ele vai dizer que o versículo 4 do capítulo 3, quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós vos manifestarei com ele em glória. Mas enquanto Cristo não se manifestar, irmãos, a gente vai ter coisas para fazer. Nós vamos ter luta, nós vamos... Eu não acredito. Eu vi uma aparição especial de Cristo lá em Gaza, e se converteu 6 milhões de muçulmanos. Mas você viu hoje? O vídeo é longo, o vídeo a gente cita, vai citando texto bíblico direto, assim e tal, desde lá no Gênesis, todas as profecias a respeito. Só que isso só pode acontecer na grande tribulação.
Se realmente está acontecendo, nós estamos na grande tribulação. São interpretações que eles vão fazendo, né? Mas então, irmãos, quando ele se manifestar, nós manifestaremos com ele em glória. Mas enquanto ele manifestar, quando ele se manifestar, nós vamos realmente ser, ser aquilo a qual a posição em Cristo que nós temos. Quando ele se manifestar, nós manifestaremos em glória. Mas enquanto ele não manifestar, nós vamos ter problema para enfrentar, alegrias para desfrutar, né? Conquista para conquistar, trabalho para fazer, né? Aí ele vai entrar aqui no versículo 5, ele já começa a falar da nossa condição em Cristo. Condição. Posição depende do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Posição. Agora, condição é aquilo que nós fazemos por causa de Cristo. Aquilo que nós fazemos por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez por cada um de nós. Não é? Então, a partir do versículo 5, ele vai falando que enquanto Cristo não se manifestar, nós temos a nossa carcaça humana para cuidar. Para cuidar. Então ele começa a falar da nossa condição em Cristo. E ele começa a dizer aqui sobre mortificai, pois, os vossos membros. Porque quando Cristo se manifestar, irmãos, não vai precisar de mortificar membros, não. Nós seremos transformados. Todos os nossos membros serão transformados. Transformados. Né? Então ele vem falando sobre o mortificar e despojar. Despojar. Né? Despojar é tirar, não é tirar? A gente só pode tirar algo que a gente tem. Não tem como tirar algo que a gente não tem. Você só pode tirar algo que a gente tem. Então, quando ele fala aqui despojar, mas agora despojeis, no versículo 8, também de tudo. Despojai vós também de tudo. Da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então ele vai falando aqui de uma série de coisas que nós temos e nós precisamos despojar. Nós precisamos despojar. Só se tira algo se tem. Se a gente não tiver, não tem como tirar. Despojar. E a partir do versículo 10, ele vai falar sobre o revestir. O que te lembra? O que traz para a gente quando fala revestir? O que nos traz a memória de estalo? A gente só pode revestir de algo que nós não temos. Que nós não temos. Então ele nos exorta a revestir. Vestir. Tirar e vestir. Né? Tirar uma roupa suja e colocar uma roupa limpa. Né? Então, revestir. Ele fala, nessa questão, ele vai falar de algumas coisas. Revestir do novo. Revestir do novo que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então ele nos exorta a revestir do novo que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Ele nos exorta a isso. Onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aqui nos lembra a justificação. A justificação é um ato de Deus, na mesma medida, para qualquer um. Qualquer um. Aquele que você julga mais pecador e aquele que você julga melhor. Né? Porque a gente julga pessoas no sentido de
pessoas boas e pessoas ruins. Mas Cristo é em todos a mesma medida que foi paga, o mesmo valor pago para o seu, Hélio, para a sua regeneração, é o mesmo valor pago de um criminoso que creu em Jesus. Mesmo valor pago. O valor é o mesmo. Vocês lembram de um matador no Rio, que matou muita gente, né? Ele se converteu, tal de Carlinhos, parece, né? Você lembra, Jorge? Lá do Rio de Janeiro, você manja de Rio de Janeiro, você até vizinho seu lá, que matou muita gente lá, ele se converteu. Eles mataram ele, né? Mataram ele, mas ele se converteu. Então, oi? Como é que é? É, um lá no Rio de Janeiro, lá. É. É, né? Pois não, esse deve ser um outro. Mas o que eu estou falando foi recente agora. Foi agora, pouco tempo que mataram ele. Do ladrão. Ladrão na cruz. Que é exemplo melhor que esse? Eu acho esse exemplo. Né? Eu gosto muito desse exemplo também. Dimas, né? Eu gosto muito desse exemplo desse ladrão na cruz. Porque ele era tão ruim que ele, diante daquela cruz, falou assim: ó, nós merecemos estar aqui. Ele reconhece. Você pode perguntar, a maioria dos presos que estão lá na cadeia, a maioria deles fala: gente, eu estou aqui, acho que estão sendo muito ruins comigo. A maioria não reconhece que está lá pagando algo que eles fizeram. Né? Não, nós merecemos, né? Nós merecemos morrer nessa hora. Isso é pouco para nós. Geral. É isso aí. Não tem. Então, quando ele fala esse versículo 11 aqui, revestíveis, pois como, versículo 11, onde não há grego, não há judeu, não há nem circunciso, nem bárbaro. Cristo é tudo em todos. Quando a pessoa se converte a Cristo, ele não é judeu, nem grego, não tem outra raça, porque a igreja é uma só. Sim, é isso aí. Ele faz parte de um... Aquele que a maioria, por exemplo, do início da igreja eram judeus. Né? Mas eles deixaram de ser judeus para pertencer à igreja de Deus. Eles são salvos não como judeus, mas como crentes do Senhor Jesus Cristo. Com certeza. Até falou aqui, domingo, né, o Jorge, questão de orar por Israel. A nossa oração para Israel é para que eles se convertam. Porque isso Paulo ensinou lá em Romanos capítulo 10. Né? Israel hoje não existe, Israel é de Deus, hoje é a igreja. Não tem nada a ver, são duas coisas separadas, né? Os judeus, ele tem um outro propósito. Sim, né? Um outro propósito. O judeu como nação, ele tem um propósito definido. O judeu como nação. O judeu como indivíduo, ele precisa ser alcançado pela graça. Ele precisa crer em Jesus. Agora, como nação, não. Como nação, não há possibilidade. É o que o Jorge falou. Não há possibilidade de evitar aquelas guerras. Não tem como evitar o Armagedon. Não tem como evitar a grande tribulação. Entendeu? Não tem como. Como judeu. Ele vai reinar sobre todo mundo. Tem um texto em Apocalipse, capítulo 12, que fala da mulher, né? Do dragão. Aquele texto ali, o pastor Hernani prega como se a mulher fosse a igreja. Mas a mulher ali é Israel. A mulher com 12,
12 estrelas, coisas assim, tudo. Olha, né, da luz. Das 12 tribos. E fala que o filho é aquele que vai reger as nações com vara de ferro. Isso aí. Então, pode ser outra pessoa. E a igreja católica fala que a mulher é Maria. Essa é a interpretação também. Né? Isso. Então, nesse versículo 11 aqui, irmãos, traz para nós esse entendimento. Não é? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a pertencer a uma igreja, algo que não existe altar. Não existe, eu tenho uma expressão que eu uso sempre aqui, ao pé da cruz, o terreno é plano, não existe posições elevadas. Existem funções. Na igreja existem funções. Funções diferenciadas. Cada um vai exercer aquilo que o Espírito, que o dom lhe concede e para que seja útil para o crescimento da igreja. Né? Então, aí Jesus vai falar sobre aquela questão, né? O maior é aquele que serve mais gente, é o servo dos outros, né? Que mais serve. Por causa disso, quando a mãe de Tiago vai pedir eles para que eles sentem uma direita ou à esquerda, ele vai dar essa resposta. No reino de Cristo, né? Na igreja, não existe isso. Não existe isso. Né? Não existe existe funções a serem executadas. Né? Existem funções a serem executadas. Né? Então, isso é importante a gente saber dessas coisas, porque aí a gente passa a olhar a coisa que nós somos úteis também, nós não somos meros espectadores. Não somos alguém que venhamos e ficamos esperando algo, mas eu tenho que trazer algo, eu tenho que ser esse algo que falta. Não é mesmo? Eu sou templo do Espírito Santo quanto qualquer um outro que creu em Jesus. Né? Então, esse versículo 11 aqui, ele traz essas colocações para a gente entender. O versículo 12, ele vai falar assim, revestis, pois, como eleito de Deus. Revestir como eleito de Deus. Ele no versículo 10, ele fala revestir do novo, que se renova para o conhecimento. No versículo 10, versículo 12, ele usa uma outra expressão mais próxima, revestir, pois, como eleitos de Deus, santos. Revestis-vos do novo, que se renova para o conhecimento. O conhecimento daquele que o criou. Né? O versículo, então, o que eu entendo aqui, irmãos? O que eu entendo aqui? Revestir do novo para que eu possa ter procurar a mesma imagem do Senhor. Reproduzir isso. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Como eleitos de Deus. Santos e amados, de grande misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, é a função agora de nós tomarmos essa forma. Aqui eu entendo que o versículo 10 fala do revestir como um todo. O entendimento como um todo, como um corpo, como Senhor, né? E aqui o versículo 12 eu vejo como um revestir no sentido mais íntimo, mais atitude, mais ações pontuais. Revestir de ações pontuais. Né? Quando ele fala aqui, revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, indivíduo,
santo, amados, amados, de entranhas de misericórdia. Eu costumo dizer que a nossa ação em direção à santidade é uma ação vertical, horizontal, é uma ação horizontal, que tem resultado no vertical. Não é? Timóteo dizendo, toma posse da vida eterna. Então, toma posse ali, é como se você tem uma propriedade, mas você deixa para lá. Então, nós que somos salvos por Jesus Cristo, nós temos que tomar posse dessa salvação. Sim. Então, quando eu vejo isso aqui, irmãos, porque é uma ação no vertical, na horizontal? Por que é uma ação no horizontal? Por quê? Porque quem que precisa, quem é beneficiado quando eu revisto de longanimidade? Quando eu revisto de misericórdia, benignidade? Quem que é beneficiado com isso? O que estão do lado, horizontal, né? Você está entendendo, acompanhando o raciocínio? Porque Deus, o Senhor, Deus não precisa que eu seja, Ele não precisa da minha bondade, Ele não precisa da minha misericórdia, da minha benignidade, Ele não precisa nada disso, né? Ele não precisa da minha mansidão, Ele não precisa da longanimidade, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Ele perguntou para ele, o que está escrito na lei? Vamos ler. Aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que aí ele quis dizer, quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus contou a palavra do nosso samaritano para ele. É isso aí, entendeu? Eu entendo então que aquele samaritano ali que o Senhor Jesus Cristo apresenta é ele mesmo. Ele mesmo. Mas você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, a minha ação de santidade, ela tem que ser no horizontal. Porque o resultado vai ser no vertical. Mas tem que ser no horizontal, irmão. Né? É como eu conversando com uma pessoa lá em Pociúnco, a semana passada, que a gente esteve lá, né? E ela falou que, a gente falando sobre vários assuntos, ela contando a história da vida dela, e ela falou que a pessoa para que ela trabalhou deu uma casa a ela. Pessoal muito rico, deu uma casa a ela. O que essa mulher ela pode, como é que ela vai poder retribuir isso a essa pessoa? A pessoa muito rica, como é que vai retribuir? A pessoa dessa nunca vai precisar dela, nesse sentido. Mas ela pode repassar essa bondade a outros. Né? Às vezes alguém faz alguma coisa para a gente às vezes não tem como retribuir. Não tem como retribuir. Então o que nós temos que fazer? Repassar a outros. Então, o que eu entendo aqui? Que essas ações, quando eu me revisto como eleito de Deus, aí santos, amados de entranha de misericórdia, benignidade, bondade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Você está vendo quem é o beneficiado? Horizontalmente. É o que está do lado. É a mesma colocação que Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma colocação que eu sempre falo aqui. Para que serve o fruto do Espírito? Para alimentar o outro. O Senhor Jesus, a respeito do discípulo, vós sois a luz do mundo. E a luz não é para colocar debaixo do velador
dar luz a todos que estão na casa. Luz do Então, mundo. eu imagino essa luz brilhou na minha casa uma vez, né? Porque meu pai foi o primeiro a se converter. Pois é. Depois dele foi os meus tios, que eram companheiros de baile dele, ele tocava violão, um dançava, o outro tocava acordeon e tal, e converteu todo mundo. É isso aí. Então, é a expressão, né? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Deus precisa de luz. Deus precisa de sal. O que precisa é aqueles que estão próximos a nós. Então, quando eu caminho no caminho da santificação, o beneficiado tem que ser o próximo. O beneficiado é no horizontal, né? Para que haja um resultado na vertical, né? Então, ele vai aqui, ele chega no versículo 13, ele continua. O versículo 13 continua a mesma colocação, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Você está vendo como é que funciona? Vida prática. Vida prática. Porque o Senhor, Ele sabe Ele te conhece a sua devoção. Ele conhece o quanto a gente busca, Ele sabe o quanto a gente é incrédulo, Ele sabe o quanto a gente não é tão bom assim. Ele conhece as nossas ações e intenções. Ele conhece. Né? Mas o próximo, Ele não conhece. Ele só vai ver aquilo que você produzir. Ele só vai ver o fruto que eu produzi. Ele só vai ver isso. Né? Então, por isso que o apóstolo Paulo está falando de revestir dessas coisas. Por que eu tenho revestido dessas coisas? Porque eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Isso não isso Paulo vai falar em outras passagens lá em Gálatas, ele vai falar da questão do fruto do Espírito, com as mesmas palavras. Ele vai falar, isso aqui se mistura ao fruto do Espírito. Não é mesmo? Fruto do Espírito. Então, o versículo 14, ele vai continuando a caminhada e vai dizendo assim, e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo. Né? O amor é o vínculo da perfeição. Ele nos exorta, revesti-vos da caridade, né? Do amor, que é o vínculo da perfeição. Ele nos exorta a revestir do amor. Revestir do amor. Por que ele nos chama revestir do amor? Porque nós não temos amor. Não é? Então nós não... Esse amor que o Senhor fala aqui, esse amor ágape, não é um amor sentimento, mas é um amor com ação de interesse eterno. É um amor com segundas intenções. É um amor com segundas intenções no sentido de promover o Evangelho, promover o entendimento sobre a aceitação da pregação do Evangelho, né? E a paz de Deus, a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Fala o amor que é o vínculo da perfeição. Vínculo da perfeição. É o que nos une. A expressão vínculo aí é o ponto máximo. Vínculo é o elo, né? É o elo. Então, ele chega aqui no versículo 15, ele vai usar e a paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus, irmãos. Olha o resultado. É a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações. Que a paz de Deus domine em nossos corações. Nós precisamos de paz de Deus. Não é? Nós precisamos de paz de Deus. Tem a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus
É semelhante também justificação e santificação. Quando nós adquirimos paz de Deus, né? Paz com Deus. Romanos, vamos abrir lá em Romanos capítulo 5. Olha o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 5. E vai dizer isso aqui, ó. Versículo 1. Quem encontrou e quiser ler? Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Quando que nós temos paz com Deus? Quando cremos em Jesus. Nós éramos inimigos. O que desfaz a inimizade? Paz. Que não tem essa paz. Por quê? Porque ele não conhece, ele não sabe que ele é justificado. Essa aqui é semelhante ao que eu falei, é semelhante à justificação e santificação. Ele toma próximo, mas para tomar posse ele tem que ter o conhecimento. Conhecimento. Então, nós temos paz com Deus mediante a salvação em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora aqui, ele... Acredita na salvação garantida, ela não tem a paz. Ela não tem, ela vive... O irmão José Machado falava assim, que a pessoa vive igual aquele homem que estava esperando o trem, né? Mas ele ficava toda hora e olhava se o trem estava vindo. Então, quer dizer, ele não tinha certeza que o trem vinha. Então, nós estamos, que a nossa esperança é uma esperança certa que a palavra de Deus afirma. Então, Vai se cumprir. você não tem essa esperança, você fica na dúvida, você está sempre duvidando. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, né? A pessoa que não tem essa esperança, Israel, eu brincava muito com o meu sogro, né? Eu falava com a minha esposa que meu sogro ia fazer compra lá no mercado de cavalo. Aí trazia o saco, né? 2 sacos, botava no arreio do cavalo, com uma parte a cada lado, né? Não sei se vocês já viram isso. Como é que chama? Pecuar, né? Bota o saco do lado, né, do cavalo, monta e vem, né? Então o cara que não tem garantia de salvação, sabe o que ele faz? Ele monta no cavalo e bota o pecuar no pescoço. Você está entendendo? O cavalo continua carregando o peso e ele também. Vai chegar no destino? Vai chegar. O cavalo chegar cansado, porque o peso está todo em cima dele, e a pessoa chegar cansada também. Não precisava. Ele podia ter botado peso no lombo do cavalo. Não é mesmo? Então, porque ele quer aliviar o cavalo. Quando aliviar o cavalo, estou botando meu ombro aqui para tranquilizar o... Mas não alivia. Você está entendendo como é que funciona? Porque Deus ele não depende da minha credulidade para ele fazer algo ao meu favor. Interessante isso, né? Deus não depende da minha credulidade. Que entra numa condição com uma trouxa e põe a trouxa nas costas. Ela vai sem conforto. Sem conforto. Carregando um peso desnecessário. Então, é isso, quando você não tem um entendimento da palavra de Deus, você vai ter esses pesos desnecessários. Por causa disso que o entendimento da palavra de Deus vai nos trazer alívio, vai nos trazer tranquilidade. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Mas não quer dizer que ele não vai adquirir a salvação. Ele vai ter, como é que é? Vai viver aflito. Aflito. É. Isso aí. Porque eu tenho que fazer alguma coisa e eu não faço e acabo. Uma aflição desnecessária. Viu? Quanto isso? Oi? Distração. Ele não deixou o fardo, ele negou o fardo. Sei. Entendeu? Tudo que
assim, meu pai era meu Hugo Elétrico, meu pai era fardo. Quer dizer, ele não deixou o fardo, ele continuou pegando o fardo. Sim, é isso aí. A viagem continuou, ele chegou no destino, mas cansado. Eu queria consertar a ilustração aqui do trem, que o irmão Zé me contava, que chegou na Caracola, aí comprou passagem para a Espera Feliz. Aí o outro chegou e comprou também. Só que o outro comprou, foi lá, sentou no vão e foi ler o jornal dele. Mas esse não, esse ficava toda hora indo lá perguntar, mas o trem vem? O trem vem? O trem vem? E ele ficou o tempo todo naquela preocupação. Mas é isso aí, porque falta de conhecimento. Né? O conhecimento, eu lembro quando eu fui, eu já contei essa história, eu já tinha esquecido isso, vou contar de novo. Né? Eu lembro quando eu fui em Joinville fazer um curso, né? Então a empresa mandou a passagem de avião e mandou todo o contrato, o requisito, como é que funcionava, qual seria o procedimento, né? Aí fui para lá. No caminho, chegava no aeroporto, né? Com coisas muito caras, aí eu chegava na hora do almoço, lá em São Paulo, na hora do almoço, fui lá fora comer uma quentinha, porque dentro do aeroporto muito caro, né? E pechinchando, comprei rosca de vento e fui comendo até lá. E aquela frição de pobre, né? A gente aí economizando dinheiro para não gastar, né? Aí cheguei lá no hotel, né? Na hora de apresentar lá os documentos, a pessoa falou assim: ó, tudo que vocês gastaram da casa de vocês até aqui, é só você apresentar a nota que a empresa vai repor. Entendeu? Por que eu fiz isso? Por que eu não aproveitei a viagem? Porque eu não li o contrato. O contrato está aqui, irmão. Sua passagem para o céu está garantida. Não é? Pode desfrutar no temor do Senhor. Não é? Desfrutar no temor do Senhor. Mas as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, né? Então, aqui está relatado, acontece aquela história também da pessoa que pegou um navio e ela ficou sem jeito de comer no navio, com medo de pagar sem dinheiro, mas quando chegou no final da viagem, a passagem que ela comprou dava direito a todas as coisas. O pessoal economizou, o casal economizou R$209, comprou passagem, viajar, fez lá a matutagem dele, né? Só que na medida que eles foram comendo, aquela comida estragou, né? E isso ficava passando fome. E ele não tinha coragem de ir lá para comer junto com outro pessoal. Aí o comandante do navio chegou para ele e falou: não, quando vocês compraram a passagem, já estava tudo pago. Por que eles não aproveitaram a viagem? Por causa de não ter conhecimento. Não é? Por causa que Paulo vai falar muito do conhecimento aqui. Ele vai usar muita expressão conhecimento, irmãos. Mas essa história minha não é fictícia, não, tá? É real. Vou contar essa história aí, essa minha aconteceu mesmo. Entendeu? Agora, na volta, gente, aqui, ó, na volta cheguei no aeroporto, assim, ó, eu escolhi o melhor táxi. Qual o seu carro? Qual o táxi é o seu? Tal carro. Eu falei, então não quero não, quero mais novo. Eles pagaram até a passagem de táxi, eu fui de ônibus, né? Não, eu cheguei, não, qual o seu táxi? O meu na época, acho que era nem lembro que carro. Não, eu quero um carro melhor, esse eu não quero não. Voltei uns escurinha mais, entendeu? Comi, tomei até, no aeroporto de São Paulo tem um quiosque da Greco, né? De iogurte, tem tudo quanto é iogurte nesse quiosque. Tem iogurte, comia, tem enjoar. Né? Então, aproveitei. Pão de queijo no aeroporto é muito caro. Muito caro pão de queijo no aeroporto. Aproveitei o pão de queijo no aeroporto. Café no aeroporto é um preço absurdo. O aeroporto não foi feito para pobre.
cafezinho, R$15 um café, caríssimo na época. Aqui, ó, muito caro, né? Você já frequentou? Não pode nem ir para a rodoviária, mesmo que é mais barato, gente. O aeroporto, acho que não foi feito para nós, não. Né? Então, Paulo ele chega aqui nesse versículo 15, ele fala assim, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. O resultado disso tudo aqui, irmãos, vai gerar a paz de Deus. A paz de Deus. Porque a paz com Deus nós já temos. A paz com Deus nós já temos. Nós já cremos em Jesus. Aqui vai gerar, então, a paz de Deus. E vai nos conduzir a um agradecimento. Agradecimento que nós vamos começar a ver as coisas com nova ótica. A gente vai começar a ver as coisas com nova ótica e nós vamos ser agradecidos. Né? E o versículo 16, e a palavra, vamos encerrar já, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Você lembra Paulo vai falar sobre enchei-vos do Espírito Santo, né? Ele fala de cantar hinos, salmos e hinos espirituais. Não tem um versículo que vai falar sobre isso? Né? Tem um versículo que fala sobre isso, sobre enchei-vos do Espírito Santo. Ele nos... que há contém. O vinho aí que há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito. Então, o sujeito quando enche de vinho, aí ele fica confuso. Ele perde a noção, né? Agora, perde a noção para as coisas ruins, né? E eu vi uma definição sobre encher do Espírito Santo, não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas quando eu me encho do Espírito Santo é aquilo que o quanto o Espírito Santo tem de mim, né? O quanto ele tem de mim, não é o tanto que eu tenho dele. Oi? aquela ilustração da tua casa, né? A visita chegou na casa, você chega lá, você vai ficar nesse quarto ali e tal, você tem direito de vir aqui na cozinha, tomar a refeição, fica sentado na sala, mas você é um quarto lá aqui, você não pode entrar lá. Né? Então, só para a gente encerrar, e quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus e Pai. Então, quando nós caminhamos nesse caminho de santificação, irmãos, a gente vai conseguir perceber, ele vai nos ensinar nesse sentido. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus e Pai. Então aqui, só para a gente encerrar aqui, para a gente já dar um preparativo para o nosso próximo encontro, né, próximo estudo, então ele encerra aqui, ele falando da nossa posição, e ele começa aqui falando da nossa condição. Agora, a partir do versículo 18, ele vai mostrar qual o resultado disso nas nossas vidas. Qual o resultado disso nas nossas vidas? Não é? O que isso fez em mim, que fez com que eu mudasse e eu conseguisse relacionar com pessoas tão próximas de forma diferente, é o que ele vai ensinar aqui a partir do versículo 18. É as pessoas a qual a gente se relaciona, esposa e marido, pais e filhos, patrões, né, servos e senhores. A partir do versículo 18, ele vai falar desse relacionamento que nós temos uns com os outros. Então ele vai falar aqui relacionamento de marido e esposa, pais e filhos, e senhores e servos. Não é?
A sociedade se divide nisso. Né? Todos nós relacionamos com pais, com filhos, com senhores e com servos. Nós estamos inseridos. Qual é o resultado prático de tudo isso aqui? É o que ele vai falar aqui a partir do versículo 18. Né? Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa cada dia estar buscando o conhecimento do Senhor para que nós possamos viver uma vida aqui mais leve. Né? Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.